Ei, gente, boa noite, tudo bem? Tá, ó, deixa eu fazer esse tema aqui, que é bem interessante. Oi, Adriana, boa noite. Alguns têm tido algumas dúvidas com relação a Apocalipse, especificamente Apocalipse 12, tá, gente? Tem Apocalipse 17, tem Apocalipse 12. Eu vou fazer sobre esses dois capítulos nos dois temas que aparecem, né? A, O primeiro é esse, né? Quem é a mulher do Apocalipse 12? Então, para a gente saber do que se trata, precisamos ler então esse relato. Vamos lá? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 2, nos diz o seguinte: Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol. A lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. Já pensou? Que cenário impressionante! É visto uma mulher, ela está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça tem 12 estrelas. De quem se trata? Será que é uma mulher literal? Na verdade, não. É uma simbologia, tá, gente? Apocalipse capítulo 1 é mencionado ali que o Apocalipse, ou a revelação, foi dado ao apóstolo João através de sinais. Então, através de símbolos. Então, você encontra no livro do Apocalipse muita simbologia. E nesse caso aqui é mencionado que se trata de um grande sinal. Muitas pessoas acreditam que essa mulher seja o Israel natural, o Israel carnal, a nação de Israel. Outros acreditam que é Maria, mãe de Jesus. Outros acham que essa mulher se refere à igreja primitiva ou à igreja cristã. Será que é isso mesmo? Nenhuma dessas é, é, Nenhuma dessas informações, gente, são verdadeiras. Essa mulher aqui, na verdade, é a organização de Jeová, composta de criaturas espirituais. Olha só. Essa mulher é a organização de Jeová, a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais. Ela não se refere a uma mulher literal, e ela não se refere ao Israel literal. Também não se refere à igreja cristã. Não, 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 não. Como é que nós sabemos disso, gente? Olha só que interessante. Essa visão está dentro do sétimo toque de trombeta. Quando você pega Apocalipse capítulo 10, o versículo 7 nos diz assim, ó: Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus próprios escravos, os profetas. Pois é, Paulo, mas é verdade. E nós iríamos entender por que essa mulher se trata da organização de Deus, a organização esposa de Deus, composta de criaturas espirituais. Ou seja, se refere aqui a toda a corte celestial. Alguns evangélicos vão dizer, a classe evangélica vai dizer que se trata de Israel carnal. Outros acreditam que se trata da igreja, outros acreditam que se trata de Maria. Mas nessa ocasião aqui, nesse texto aqui, Apocalipse capítulo 12, essa mulher aqui é a organização esposa, vamos dizer assim. Como é que nós sabemos disso? Pois bem, vamos analisar o contexto.
Note que em Apocalipse capítulo 10, o versículo 7, mencionou que quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, iria se cumprir o segredo sagrado de Deus. E o que é que acontece com o sétimo toque de trombeta? Porque essa visão do capítulo 12 de Apocalipse, ela na verdade está dentro do sétimo toque de trombeta, tá, gente? E aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 15, menciona o que acontece por ocasião do sétimo toque de trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 nos diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui com o sétimo toque de trombeta nasce o reino de Deus. Olha que interessante. Nasce o reino de Deus. E como é que isso está ligado ao capítulo 12? A mulher do Apocalipse, capítulo 12. Bem, vamos entender primeiro a identidade dessa mulher. Por que nós afirmamos que essa mulher é a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais, os filhos espirituais? Pelo seguinte fato. Primeiro, a descrição que menciona ela, né? Ela é uma mulher que está em volta de luzes. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, ali menciona que Deus, Jeová, é o Pai das luzes celestiais. Então, quando a Bíblia se refere aqui a essa mulher como estando toda iluminada, né? Com o sol, a lua debaixo dos seus pés, com 12 estrelas, mencionando aí a sua glória, a glória dessa mulher. E outro detalhe interessante é que essa mulher está grávida, está gritando na sua agonia para dar luz. Ou seja, ela está ali em dores de parto. Ou seja, o filho está para nascer. Mas como é que nós sabemos que essa mulher se trata da organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais? Vamos analisar aqui. A primeira vez na Bíblia onde aparece o termo mulher, no sentido profético, é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde é mencionado lá que haveria inimizade entre a mulher e os filhos dela, os descendentes dela, e o dragão, ou a serpente, né, mencionado ali em Gênesis 3,15. Um descendente dessa mulher, ungido, especial, viria à terra e seria machucado no calcanhar. Esse ferimento é leve em comparação com o que aconteceria com a serpente, porque a serpente seria pisada na cabeça, seria esmagada a sua cabeça. Então, essa mulher de Apocalipse é a mesma mulher de Gênesis 3,15. Aquela mulher que é mencionada em Gênesis 3,15 é uma profecia onde a mulher de Deus, entre aspas aqui, né, é uma mulher simbólica, é a organização celestial de Jeová, iria enviar um de seus filhos espirituais à terra, e este filho teria como objetivo acabar com a rebelião iniciada lá no Éden, pois o contexto lá da profecia de Gênesis, da profecia de Gênesis 3,15 é justamente isso, a rebelião que é iniciada por aquela serpente ali, né? Então, olha só, então vamos destrinchar isso aqui. Uma outra ocasião em que é mencionada mulher na Bíblia, ou essa mulher, é aqui no livro de Isaías. E olha que interessante. O profeta Isaías, no capítulo 53, ou melhor, 54, menciona algo muito interessante, que nos ajuda a entender aqui esse contexto aqui do qual nós estamos falando, tá, gente? É Isaías capítulo 54, o versículo 1, diz assim, ó: grite de alegria, ó mulher estéril, que não deu à luz. Fique animada e grite de alegria, você que nunca teve dores de parto. Olha que interessante. Pois os filhos da mulher abandonada serão mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido, diz Jeová. Gente, se fosse literalmente a nação de Israel teve muitos filhos.
muitos filhos. Filhos ungidos, não é verdade? Por exemplo, da nação de Israel veio os levitas, que eram ungidos. Da nação de Israel veio os judeus, que eram os escolhidos para ser reis, a realeza, e eram ungidos. Mas aqui ainda mencionaram que essa mulher é estéril. A mulher ainda não dava luz. Entenderam a ideia? Então, essa mulher não havia produzido ainda o descendente especial, o ungido. Esse descendente especial, o ungido, ele teria que vir por meio dessa mulher. Teria que vir dessa mulher. Ou seja, a mulher celestial. Mas Jeová criou naquela ocasião um paralelo, vamos dizer assim. A nação de Israel serviria, por assim dizer, como o útero dessa mulher aqui na terra, visível. Era a nação de Israel. Ou seja, o descendente prometido, o Messias, teria que vir da nação de Israel, mas especificamente de Judá. E Deus foi fornecendo profecias que ajudariam os fiéis a identificar esse Messias, esse ungido, esse servo de Deus especial enviado lá dessa mulher do céu. Ele viria lá do céu para a terra, viria da nação de Israel, se tornaria um ser humano ele teria que morrer, seria ferido no calcanhar, esse ferimento seria curado por meio da ressurreição, e ele voltaria para o céu, para compor lá essa mulher, vamos dizer assim. Entenderam? É difícil, um pouco complexo, né? Mas vamos analisar aos poucos aqui que nós iremos compreender bem. Então, Jeová tinha dito, olha, um filho dele, um filho espiritual dele, viria à terra e teria como o objetivo acabar com a rebelião e tudo que a rebelião havia proporcionado à família humana e à família universal de Jeová como um todo, né? No céu e na terra. Então era nesse quesito que o filho descendente, o filho viria. Aí Jeová ele começou a lançar luz, por meio de qual linhagem viria esse filho. Aí ele mencionou Abraão, aí mencionou Isaac, aí mencionou Jacó. De Jacó teve 12 filhos. De qual dos filhos viria o descendente? Judá, Jeová disse, de Judá. Então, quando a nação de Israel se tornou uma nação na terra prometida, na terra de Canaã, o Messias teria que sair de dentro do estado de Israel. Ou melhor, do estado de Judá. A nação era Israel, mas o estado teria que ser Judá, ou seja, a tribo teria que ser Judá. O filho prometido teria que vir dali. No entanto, ainda era difícil. Imagina só. Imagine dizermos assim para você, olha, encontre um brasileiro. Aí você vai dizer o seguinte, é bem difícil encontrar, né? Não, Juliano, não é. Nesse caso, não é. Isaías capítulo 54, onde menciona a mulher que grita, né? Então, imagina só encontrar um filho de uma nação como o Brasil. É muito difícil, né? Então, o que é que Deus fez? Deus reduziu. Olha, esse filho ele vai ser brasileiro, tá? Então, teria que encontrar ele no Brasil, não em outra nação. Mas de onde? Olha, vamos diminuir a proporção. Ele vai ser de Pernambuco. Aí não vou encontrar ele em outro estado, vou encontrar ele em Pernambuco. Mas ainda assim seria difícil identificar esse Messias. Mas olha que interessante. Ainda assim seria difícil. O que é que Deus fez? O que é que Deus faria? Reduziu ainda mais. Ele disse que esse filho prometido, viria da cidade de Belém Efrata. Mas mesmo assim seria difícil, né, identificar. Aí Deus disse, olha, vai ser da família de Davi. Facilitou, não facilitou? Exatamente, facilitou. Então seria assim mais ou menos que Deus fez, olha. A nação é a nação de Israel. Então o Messias não seria moabita, edomita. Não, o Messias seria de Israel, israelita.
Mas ainda assim era difícil. Olha, mas ele será da tribo de Judá. O estado era Judá. Tinha vários estados, né? Israel se tornou, vamos dizer assim, vários estados, né? Benjaminita, você tem a tribo de Zebulão, a tribo de Naphtali, tudo isso. Aí Deus disse, olha, não, vai ser de Judá. Mas ainda assim seria difícil. Aí Deus disse, olha, é da cidade de Belém que esse prometido irá nascer. Facilitou. Mas imagine encontrar uma pessoa dentro de uma cidade. Ainda assim é difícil. Aí Deus disse, olha, ele vai ser da família de Davi. Então foi afunilando, afunilando para que as pessoas, os sinceros, entendessem. A profecia de Daniel apontou o ano exato do aparecimento do Messias. As 70 semanas mostrou que o Messias deveria aparecer depois de 483 anos, contando a partir da ordem para se reconstruir e restaurar Jerusalém. E de fato, Lucas registra que Jesus começou seu ministério no ano 29 da nossa era cristã, da nossa era comum, exatamente 483 anos após a ordem de Artaxerxes para se reconstruir e restaurar Jerusalém. Incrível, né? Jesus, de fato, nasceu da família de Davi, ele era judeu, nasceu de Israel, e na cidade de Davi, Belém, Efrata, conforme exatamente a profecia havia mencionado. Então, olha que interessante. Só que a nação de Israel, lembrando, a nação de Israel não era uma nação, não era essa mulher, tá, gente? A nação de Israel não era essa mulher. Por quê? Como é que nós sabemos disso? Porque aqui menciona o seguinte, que essa mulher é uma mulher estéril. E a mulher teria que produzir o descendente. Entendeu? Isso é interessante. Mas como? Bem, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele mencionou um detalhe interessante que nos ajuda a entender, a lançar luz nesse assunto bíblico, tá? Ó, na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Diz assim, ó. Eu vou ler do contexto para você entender isso aqui. Você vai achar muito interessante. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Até o versículo 31, tá? São 10 versículos, mas prestem bastante atenção. O texto nos diz assim. Digam-me, vocês que querem estar debaixo de leis. Fala, toma. Diga-me, vocês que querem estar debaixo de lei. Não dão ouvido à lei? Por exemplo, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um com a serva e o outro com a livre. Mas os filhos da serva foi gerado de maneira natural. E de fato foi, né? E o outro, o filho da livre, por meio de uma promessa, já que Abraão e Sara estavam avançados, né? Sara já tinha perdido ali o seu período fértil, vamos dizer assim. Então foi um milagre, né? Uma promessa. E de fato aconteceu. Mas no caso de Agar, não é? Continuando, o texto diz: essas coisas são um drama simbólico, pois essas mulheres representam 2 pactos. Um no Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa o Sinai, um monte na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Corresponde a Jerusalém atual, que era a capital da nação de Israel, tá, gente? Então, Agar aqui está simbolizando quem? A nação de Israel, tá? Aí, ainda continuando, diz assim: pois está em escravidão com seus filhos, por causa da lei, né?
Continuando, diz assim o versículo 26. Mas a Jerusalém de cima é livre. Então ele está comparando a Jerusalém de cima a Sara, não a H. Aí Paulo diz assim, ela é nossa mãe. Então a Jerusalém de cima, ela é nossa mãe. O apóstolo Paulo menciona isso. É tanto que lá em Apocalipse, essa mulher, depois nós iremos ver, que ela tem outros, ela dá luz a um filho principal, mas é mencionado no versículo 17 como tendo descendentes, ou remanescente da sua semente. Então ela não só tem um filho em si, né? Ela tem um filho especial, mas ela teria outras sementes, outros filhos. Fala, Clésio, boa noite. Boa noite, pessoal. Continuando, versículo 27, o apóstolo Paulo nos diz assim, pois está escrito, alegre-se, ó mulher estéril, que não dá luz. Grite de alegria, ó mulher que não tem dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosas do que daquela que tem marido. Lembra da citação de Isaías 54? Está aqui. Interessante. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaac foi. Mas, assim como daquele tempo o gerado de maneira natural começou a perseguir o gerado por meio do Espírito, assim acontece agora. Então, esses filhos, como Paulo e outros, na verdade são 144 mil filhos dessa mulher, elas são gerados por Espírito Santo. E quando eles morrerem e forem ressuscitados, eles farão parte dessa mulher celestial, de maneira plena, porque eles serão seres espirituais. Aqui Clésio, exatamente, perfeito. A mulher aqui é a organização celestial de Jeová composta de criaturas espirituais, tá? É isso aí. Então, olha que interessante aqui, gente. Continuando a essa leitura aqui, no versículo 30, diz assim, ó, contudo, o que dizem as Escrituras? Expulse a serva e o filho dela, pois o filho da serva de modo algum será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos de uma serva, mas da livre. Então Paulo está dizendo que nós somos filhos, e de fato eles eram filhos adotivos, né? Foram gerados por Espírito Santo, adotados como filhos. Então eles fazem parte dessa mulher celestial. Entenderam aí? E eles estão aqui na terra, eles são adotados como filhos espirituais, então fazem parte da organização celestial de Jeová, composta de seres espirituais. Esses humanos que são adotados como filhos, eles se tornarão seres espirituais e vão compor essa mulher celestial, que é a organização de Jeová lá no céu, composta de todos os anjos, dos seres celestiais. Anjos, né, querubins, serafins, o arcanjo, tudo isso. Entenderam o ponto aí? Pois bem, voltando lá agora, gente, antes de irmos para Apocalipse novamente, vamos aqui a Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 nos ajuda a entender essa questão. Essa mulher aqui ela é chamada dessa maneira aqui, ó, em Hebreus capítulo 13. Ou melhor, capítulo 12, versículo 22. A partir do versículo 22. Exato, são filhos por adoção, perfeito. Então aqui em Hebreus capítulo 12, o versículo 22 nos diz assim: mas vocês se aproximaram de um monte Sião e de uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, e de miríades de anjos em assembleia geral, e da congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e da vida espiritual dos justos que foram tornados perfeitos. Então aqui se refere a ela, a essa mulher, como sendo uma cidade, ou comparando aqui a Jerusalém, dizendo aqui como a Jerusalém celestial, se referindo a ela como Jerusalém celestial. E de fato faz sentido, né? Porque Agar representa a Jerusalém terrestre e Sara representa a Jerusalém celestial. Entendeu? Paulo diz que ele não é filho de Agar, da Jerusalém literal.
Eles foram adotados como por espírito para fazer parte da mulher livre. Isso é interessante. Então, por isso aqui em Apocalipse, ó, que interessante. Apocalipse capítulo 12, vai mencionar essa mulher na sua agonia para dar à luz. E agora, olha o versículo 17, gente. Só para você entender que essa mulher tem mais de um filho, tá? Diz assim, versículo 17. E o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência, ou da semente dela. Ou filhos. Entenderam? Então essa mulher não só tem um filho, ela tem um filho especial, né, que é o Senhor Jesus, que nasce como rei do reino de Deus. Ela aqui não está nascendo, eles não estão nascendo como um filho de Maria, não está nascendo como humano, não está nascendo na ressurreição, não. O nascimento de Jesus que ocorre aqui no capítulo 12, bem como o nascimento dos 144 mil, são nascimento como filhos herdeiros, tá? Não é filhos no sentido como as pessoas imaginam. Acabou de nascer. O nascimento de Jesus virginal ali. Não, não foi. Aqui o Apocalipse 12 não se refere a isso, tá? Então vamos ler. Lembra da profecia de Gênesis 3,15? A inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Pois bem, isso se desenrolou ao longo da história. E aqui, depois não tem uma específica, tá, Clécio? Depois eu te mando um livro que destrincha o Apocalipse todo. Apocalipse, seu grandioso clímax. Apocalipse não, Revelação, seu grandioso clímax está próximo. Publicado pela Testemunhas de Jeová. Depois eu te mando. Você tem ele, né, Elinalda? Perfeito. Pois bem, então aqui, gente, é mencionado o seguinte. Então se vê a mulher, ela está prestes a dar luz. Só que no versículo 3 se vê o dragão, que é mais tarde identificado como sendo o Satanás, o diabo. E ele está querendo fazer o seguinte, devorar o filho assim que a mulher der a luz. Só que ele não consegue porque Deus arrebata para o seu trono. Que interessante. Aí o versículo 5 diz isso, olha. Versículo 5 diz assim: E ela deu à luz a um filho, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela foi então subitamente tirado e levado para Deus e para seu trono. Ou seja, quando você analisa o sétimo toque de trombeta, com o reino do mundo se tornando o reino do nosso Senhor Jesus, Jesus nasce como rei do reino de Deus e esse reino é reivindicado pelo próprio Jeová. Ele é o instrumento pelo qual Jeová vai vindicar a sua soberania. Isso é impressionante, gente. E olha só, pessoal, esse nascimento aqui, como já foi mencionado, ele não se refere ao nascimento de Jesus como ser humano, não se refere à ressurreição de Jesus, nada disso. Aqui Jesus está nascendo como rei do reino de Deus, tá? Ele está sendo entronizado como rei do reino de Deus. Lembra daquela ocasião que o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, né, vai mencionar ali que hoje eu me tornei teu pai? Lembra? Aquilo é uma expressão de nascimento como um rei, tá? Ela não se refere ao nascimento literal da pessoa. Aquilo é tanto uma aplicação, por exemplo, a Salomão. Quando Salomão ele se tornou rei, Deus disse para ele, olha, hoje você é meu filho. Hoje eu me tornei teu pai. Não é que Salomão estava nascendo literalmente. Não, é que Salomão estava ali, era o príncipe herdeiro ali de Deus. Estava governando em nome de Deus. É essa a ideia apresentada. É tanto que aqui, olha, você tem uma citação mesclada de Isaías e dos Salmos. Essa citação aqui do versículo 5. Ela deu à luz a um filho, um menino, que pastoreará as nações com vara de ferro. Olha só, essa expressão onde aparece, olha. Em Isaías, capítulo 11. Essa expressão aqui, olha. Um menino, um filho, um menino. Essa expressão. Aqui no livro de Isaías, o profeta, ó, no capítulo 11, vai mencionar isso. Ó. Isaías, capítulo 11.
Ou Isaías capítulo 11, não, gente. É Isaías capítulo 9, tá? Versículo 6. Que fala exatamente disso, do nascimento de Jesus como rei do reino de Deus. Ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Entendeu aqui, ó? Então essa expressão aqui, um menino, um filho, é uma expressão referente a reinado também. É tanto que o versículo diz, e o reinado estará sobre os seus ombros. É lógico, claro, não está falando de um bebê em si, que teria a responsabilidade de governar. Não, Jesus não iria governar como um bebê, de maneira nenhuma. É uma expressão, claro, aqui para se referir ao nascimento de Jesus como rei do reino de Deus. E olha que interessante, essa segunda expressão que ocorre nos Salmos, que diz assim, ó, nos Salmos não, em Apocalipse capítulo 12, tá? Esse menino vai pastorear todas as nações com vara de ferro. Sabe onde você encontra isso aqui? Também dentro de um contexto de realeza. É aqui nos Salmos, olha. O Salmos capítulo 2 vai trazer essa citação aqui. Salmos capítulo 2. Que diz assim, ó, o versículo 9, versículos 8 e 9, tá? Salmos 2, versículo 8 e 9 diz assim, é uma profecia messiânica que diz, peça-me, e eu lhe darei nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você, se referindo ao rei, né? Você se quebrará com um cetro de ferro, e despedaçará como um vaso de barro. Então, nas duas citações que aparece em Apocalipse, é uma referência a Jesus nascendo como rei do reino de Deus. Isso é impressionante, gente. Então, lembrando, essa mulher é a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais. Esse nascimento aqui é a entronização de Jesus como rei do reino de Deus lá nos céus. E assim que... E aí, Paulo, tudo bem? Boa noite. E assim que Jesus ele se torna rei do reino de Deus, na função de Miguel, porque aqui fala da justa posição do nascimento do filho e de Satanás ali querendo devorar o menino, é mencionado o seguinte. Versículo 7 menciona a ação imediata do reino. Assim, quando Jesus se torna rei do reino de Deus, olha a ocasião, olha o que acontece no céu. Rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam. Olha que interessante, gente. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, menciona que Miguel se colocaria de pé. E o termo usado lá, se colocar de pé, é o mesmo termo usado para se referir ao levantar e o cair do rei do sul e do rei do norte, mencionado no capítulo 11 de Daniel todo. Então Miguel se colocaria de pé como rei, porque ele seria coroado e entronizado como rei. E a justa posição do menino, do varão que aparece aqui, com Miguel, a conclusão, claro, aqui não é esse tema, é que Jesus é o próprio Miguel, tá? Continuando, diz o texto, mas eles não venceram, ou seja, os demônios, né, os seus anjos, Satanás e seus anjos não venceram, nem se achou lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Agora, olha que interessante, gente. Olha, com essa ação, deixa claro que é uma referência à entronização de Jesus como rei. O versículo 10. Ouvi uma voz alta no céu dizer, agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Que interessante. O versículo 12 diz assim, por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. O resultado é, ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo, tendo grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aí o que o diabo faria, gente? Ele ficaria furioso com a mulher. Mas como a mulher está no céu, ele não consegue alcançar essa mulher, o que é que ele faz? Versículo 17, ele persegue
o restante da descendência dessa mulher, o filho dessa mulher. Interessante, né? Jesus disse o seguinte, olha que interessante essa ligação, tá? Por que Jesus vai chamar os cristãos ungidos de irmãos? Porque eles são filhos dessa mulher também. Jesus vai dizer assim, ó, lembra do julgamento das ovelhas e dos cabritos? As pessoas que vão ser julgadas como ovelhas, por quê? Porque Jesus disse que essas ovelhas iriam tratar bem seus irmãos. E quem são seus irmãos? São os cristãos ungidos. São os 144 mil, dos quais ainda resta um pouco na terra. E quando a gente trata os irmãos ungidos de Cristo, daquela maneira, visitando e apoiando-os, nós estamos então apoiando os irmãos ungidos de Cristo. Mas o ponto aqui é o seguinte, gente, os irmãos ungidos de Cristo, se eles são irmãos de Cristo, então, evidentemente, eles são filhos dessa mesma mulher. São filhos de Jeová Deus, ungidos, né, por Espírito Santo, como aparece em Romanos capítulo 8. Eles são filhos adotados, né? Por isso que Jesus disse que eles precisariam nascer de novo, são filhos adotados por Espírito Santo. E eles são filhos dessa mulher. Então, por isso que são irmãos de Jesus. E lá em Hebreus, o próprio Jesus menciona, deixa claro, né? Não tem vergonha de chamar esses de meus irmãos. Quem? Os 144 mil. Entenderam? Então, essa mulher aqui, gente, é a organização de Jeová, composta de criaturas espirituais, dos quais ainda resta um pequeno grupo de humanos que foram escolhidos por Espírito Santo para se tornarem criaturas espirituais assim que morrerem e forem ressuscitados. Por isso que aqui em Apocalipse 12, o versículo 17 menciona eles sendo perseguidos pelo dragão, já que o dragão não consegue alcançar essa mulher porque está no céu. Mas o que acontece, gente? São tantos detalhes, tantos pormenores que acontecem aqui, que a gente passaria mais de uma hora só destrinchando e lendo textos paralelos a esse detalhe aqui. Mas eu queria destacar que esse evento aqui, gente, que acontece dentro do 7º toque de trombeta, ele ocorre especificamente no ano de 1914, com o fim dos 7 tempos, com o fim dos tempos dos gentios, com o fim dos 2520 anos, contando a partir da queda de Jerusalém e do destronamento de Zedequias, o último rei descendente de Davi, do tiramento da coroa. De fato, Paulo, é verdade. Do tiramento da coroa de Zedequias. 2520 anos se passaram e ele terminou exatamente em 1914. O que é curioso, tá, gente? Olha só. Apocalipse 12, menciona, versículo 17, versículo 7, a expulsão do diabo do céu. O versículo 12 menciona que o diabo desceu irado do céu para a terra. Jesus predisse que durante a sua presença como rei, mencionado lá em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, que acontece inicialmente lá os indícios, o princípio lá no ano 70, com a culminação daquele sistema judaico, mas teria um cumprimento muito maior durante a presença de Jesus como rei, acontece exatamente conforme ele predisse, e não é coincidência. Olha só, os 2520 anos termina em 1914. O diabo foi expulso do céu irado. E aquelas profecias mencionadas por Jesus, guerra, fome e peste, a pregação mundial, iniciou perfeitamente naquele ano, 1914. 1914, com a Primeira Guerra Mundial, terminou em 18. Em 18, houve a gripe espanhola, a guerra mais sangrenta que a humanidade, a pandemia mais violenta que a humanidade já enfrentou. Depois teve aí, sem falar de terremotos, né? Teve a crise de 29, só terminou em 39, com a Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. Logo depois, em 46, começa a Guerra Fria.
e termina em 91 com a queda do Muro de Berlim, e nós voltamos a ter então aí pandemia, como foi a do coronavírus, em que não cessou, não acabou definitivamente, né? Nós temos diversas, nós falamos do Covid-19, da Covid-19, mas temos outras epidemias que assolam a humanidade, mostrando claramente que o sinal, né, na verdade é o sinal composto da presença de Jesus como Rei do Reino de Deus, já é evidente desde o ano de 1914. Que impressionante, né, gente? E isso é resultado da expulsão do diabo do céu para a terra. E ele, de fato, causaria essas dificuldades, tanto assolando a humanidade, para, de fato, perseguir especificamente quem? O restante dos cristãos ungidos ainda na terra. E olha que detalhe interessante, gente. Quando você vê Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde o reino de Deus, com o sétimo toque de trombeta, começa a operar, e no capítulo 12 de Apocalipse é dado alguns pormenores desses acontecimentos, e a operação do reino de Deus lá no céu, no capítulo 13, ele está ligado, o capítulo 13 de Apocalipse está ligado ao capítulo 11, versículo 18, onde diz que com a entronização, com o nascimento do reino de Deus, o versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse menciona que as nações ficaram furiosas. E de fato, Apocalipse capítulo 13 menciona uma fera com 7 cabeças, 10 chifres, parecendo um leopardo, com patas de urso, boca de leão, que se refere ao sistema político de Satanás, ali perseguindo os santos por 42 meses. Perseguindo os santos ali por 3 anos e meio. É exatamente os 3 tempos e meio que é mencionado aqui com a perseguição da mulher. Diz que a mulher foi para o deserto por 1260 dias. Olha que interessante. E aqui em Apocalipse capítulo 13, vai mencionar 42 meses. Mais adiante é mencionado como sendo 3 tempos e meio. Coincidência? Não. E aqui no versículo 14 menciona que a mulher é perseguida por tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. No versículo 11, menciona exatamente isso. 42 meses, 1260 dias, ou 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Não é coincidência. Então, essa mulher aqui, no caso aqui, o restante dos ungidos, representando essa mulher na terra, sofreria uma perseguição terrível. Por meio de 3 anos e meio haveria uma perseguição. E de fato, essa perseguição aqui, gente, ela de fato aconteceu, tá? Especialmente aqui no capítulo 13, né? E ainda acontece hoje, claro. Só que, para finalizar essa visão, o capítulo 14 de Apocalipse menciona os 144 mil são salvos, lá no reino de Jesus, né? Porque o capítulo 17 menciona, claro, a perseguição que o diabo levanta contra... Oi, Alana. A perseguição que o diabo tenta fazer por meio das feras, mencionado no capítulo 13, não tem sucesso. Os 144 mil eles vão receber a sua recompensa celestial, vão compor o reino de Deus, e no final das contas esse reino vai trazer bênçãos eternas para a humanidade. Então, muitos detalhes para a gente analisar dessas profecias aqui do livro do Apocalipse, destrinchar aos poucos. Um outro detalhe interessante, gente, é que, se você perceber, é mencionado no versículo 15 que a serpente, que é Satanás o diabo, vomitou um rio contra a mulher. Esse rio aqui, sabe, esse rio aqui é perseguição, tá? Essa enxurrada de perseguição aqui, essa enxurrada aqui de água, é a perseguição que o diabo faz contra os restantes ungidos. E olha que interessante, é mencionado que a terra abre a sua boca e vai tragar esse rio. O que significa isso? Gente, essa terra aqui, a terra abre a sua boca, são elementos
ou órgão, vamos falar de órgãos assim, órgãos dentro do sistema em que nós vivemos. Por exemplo, pense na a Suprema Corte dos Direitos Humanos, a europeia. É um órgão dentro do sistema da Terra que muitas vezes tem aliviado a perseguição contra os cristãos ungidos. É verdade. Então a Terra abre a sua boca. Isso se refere, por exemplo, a Supremo Tribunais Federal de vários países que, às vezes, impede que as nações destrua o restante dos ungidos. E de fato aconteceu isso. Quer ver um exemplo? Quando as Testemunhas de Jeová iniciou a sua obra, os direitos humanos, exato. Às vezes o governo tenta impedir, aí entra aquela profecia, né, é mencionado lá de Daniel capítulo 2, né? A argila e o barro, né? Lembra? Então, os elementos políticos dentro da esfera das potências mundiais, especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, faz com que elas não atuem com muita força, com uma força do ferro. Então, os elementos, ou a terra, o barro, vamos dizer assim, que interessante, né? O barro faz com que esses governos fiquem fragmentados, ou fragilizados, melhor dizendo, fragilizado. E o que acontece? Nós tivemos exemplos aqui no Brasil. Lembra que a Suprema Corte aqui do país favoreceu as testemunhas de Jeová no caso da transfusão de sangue? Pois é, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. A CDH, né, que é a Corte Europeia dos Direitos Humanos, fez a mesma coisa. Tragou o rio que a mulher estava perseguindo. Muitas nações deram liberdade ao povo de Jeová. Boa noite, Cristo. Deram liberdade ao povo de Jeová. Então, a terra, que são elementos que existem dentro dos governos, ou dentro dessa fera, traga a perseguição que, especialmente, é a religião que promove os governos a atacar o povo de Jeová. Então, olha só, gente, são muitos pormenores, muitos detalhes que nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 10, onde fala do sétimo toque de trombeta, né? Fala quando o sétimo anjo estivesse para tocar o sétimo toque de trombeta, iria se cumprir o segredo sagrado de Deus. No capítulo 11, versículo 15, menciona o sétimo toque de trombeta, não é? E no capítulo 12 são pormenores do que acontece no reino de Deus. E Jesus nasce no reino de Deus. O reino de Deus. Jesus é entronizado no reino de Deus. A mulher, a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais, ela dá luz a Jesus. E também lembrando que ela não deixa de ter outros filhos, como é mencionado no capítulo 12, versículo 17. Tá? E por final das contas, o diabo, as nações que ficam furiosas, usada pelo diabo aqui no capítulo 13, para perseguir o povo de Deus, não obtém sucesso, porque no capítulo 14 é mencionado os 144 mil junto com Jesus lá no Monte Sião Celestial. Então a perseguição do diabo não dá certo, porque de fato os 144 mil é completado ali e eles é composto ali para salvar então a humanidade, né? Entendeu, gente? Então, eu vou colocar essa live lá no YouTube, tá? No vermelho. Eu vou salvar ela aqui e vou botar lá, tá bom? E depois vocês dêem uma analisada aí com mais cuidado, com os textos lidos, tá? Eu vou finalizar, aí eu vou fazer uma outra live pra gente falar um pouco sobre outro tema. Tá bom, Regis?